A graça e a paz do Senhor seja com o seu povo santo. Amém? Queridos, como os irmãos sabem, nós estamos nesse mês de agosto e vamos entrar também um pouco no mês de setembro, estudando à noite. Nós estamos fazendo o estudo, a exposição de um pequeno livro da palavra do Senhor. Talvez seja difícil você achar aí, eu convido a todos para abrir nas suas Bíblias no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro que trata de um grande avivamento missionário. No mês de agosto, nós comemoramos como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos o início do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque foi nesse mês que o reverendo Simonton, ele chega lá da América e começa o trabalho aqui que vai dar origem à IPB. Então, nós normalmente nesse mês de agosto, nós dedicamos a um mês para tratarmos sobre missões. Aqui pela manhã nós temos estudado o Evangelho de João, feito um estudo sequencial, e à noite, então, nós estamos numa série, começamos no domingo passado, a série respirando ainda os ventos do simpósio de missões aqui com o reverendo Sérgio. Nós estamos estudando, então, o livro do profeta Jonas. E hoje nós leremos o livro de Jonas, capítulo 2. Nós já vimos o capítulo 1 aqui com o reverendo Ericon, e hoje nós daremos seguimento a esse estudo no capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé mais um instante para nós fazermos a leitura responsiva desse texto. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos em uníssono lerão os versículos pares. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Vamos repetir todos o final do versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós cremos que ao Senhor pertence a salvação. Estamos aqui, Senhor, indignos de estarmos aqui, indignos de só proferirmos a Tua palavra, Senhor, que é santa, que é bendita, que é poderosa. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia sempre se revelada sobre as nossas vidas. A tua paciência para conosco, Senhor, o teu cuidado. E te pedimos por essas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã, que não tem fim, que são a causa de não sermos consumidos. Que o Senhor escuta a nossa oração nessa noite, que o Senhor
Escute quando invocarmos o Teu nome, Senhor, e apraza-te, ó Deus, nessa noite, o Teu povo reunido em culto de adoração, ouvindo a Tua voz, em disposição de serviço, de adoração e de obediência. Dispõe os nossos corações, Senhor, ao arrependimento sincero, ó Deus, renderem-se ao Teu comando, à Tua voz e à missão de pregarmos a Tua palavra. Tem compaixão de nós, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito e dependemos da Tua graça, Senhor. É bastante para nós. Glorifica o Teu santo nome, é assim que nós te oramos, a Tua igreja, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom, meus queridos, o pastor Érico contou como iniciou essa história de Jonas e o texto que nós lemos é um texto de ação de graças. E aí, aproveitando a oportunidade, eu estive pregando aqui quarta-feira no culto de oração, que foi um culto de ação de graças. E os que estiveram aqui, os que acompanharam pela internet, viram que nós falamos sobre o Salmo 116. E o Salmo 116 é um salmo, é uma oração muito parecida com essa oração de Jonas aqui na barriga do peixe. O Salmo 116 tem uma declaração de amor. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. E nós falamos sobre esse amor pactual que Deus tem para conosco e como a nossa ação de graças, nos reunimos aqui domingo após domingo e rendemos a nossa adoração ao Senhor, é uma forma de demonstrarmos esse amor. O fato de invocarmos e fazermos votos diante do Senhor, como fazemos quando cantamos os hinos que nós cantamos, quando nós participamos dos sacramentos e quando nós oramos e colocamos diante do Senhor o nosso desejo de obedecê-lo e de servi-lo, também faz parte do culto público e faz parte da nossa oferta de ação de graças, está presente no Salmo 116 e está presente também aqui nessa oração de Jonas. E, enfim, o reconhecer quem é Deus e o que Ele faz em meio à congregação é um anseio de Jonas aqui. Ele fala na oração chegar no santo templo, na saudade que ele tem do templo do Senhor. Então está presente aqui também, como está presente nesse Salmo 116, que é um salmo de ação de graças, de modo que nós podemos dizer que essa oração de Jonas é também uma oração, é um salmo, uma oração de ação de graças. É importante que a gente lembre, ainda à guisa de introdução, que a história de Jonas não é uma história de carochinha, não é uma lenda, tá? Que a gente às vezes escuta a história de Jonas e a gente faz algum tipo de relação com a história de Pinóquio e tal, lá no peixe, etc. E a gente fica pensando, é uma história para a gente contar uma lição de moral sobre os personagens ali. Não. Se você quiser ler Pinóquio, não tem problema, mas a história de Jonas é uma história real, de um personagem real, em que Deus está confrontando Jonas com o coração de Jonas com uma realidade em que a nação de Israel vivia. A nação de Israel havia recebido muito da presença de Deus, e Deus havia chamado um povo, assim como Ele falava pelos seus profetas, tinha chamado um povo, não porque era o povo mais bonito, mais numeroso, nem mais poderoso dos povos que havia sobre a terra, mas porque o Senhor o amou, e o amou para que ele fosse luz para os gentios. Só que o povo de Israel e também os judeus, eles haviam focado muito em si mesmos e haviam esquecido do seu chamado de ser luz para as nações. De modo que o salmo que nós lemos, a oração que nós lemos, vocês perceberam, ela descreve essa experiência de quase morte de Jonas. O pastor Érico me entregou Jonas dentro d'água, né? Ele falou aqui de Jonas fugindo da presença de Deus, pegou o barco lá, embarcou lá em Jope, e quando ele não vai para Nínive. Nínive era um caminho de terra, mas para a região norte e nordeste, de onde ele estava, e ele vai para o sentido completamente oposto. Possivelmente pensava chegar nas regiões da Espanha, para Tarseto ou Tarsis, como o texto descreve. E nesse meio tempo ele enfrenta uma tempestade, os marinheiros
jogam ele nas águas e ele é lançado nas profundezas, é isso que ele descreve nos versículos 3, e Deus providencia salvação para Jonas através de um grande peixe. Lá no ventre do peixe ele sente saudades disso aqui, do templo do Senhor, do ajuntamento solene, do povo adorando o Senhor, e percebe que aqueles que abandonam o Senhor, eles se entregam, na verdade, à idolatria vã, mas o que ele faz naquele peixe fedorento, naquela situação de afogamento, quase afogamento, é render graças ao Senhor. E finalmente, nós lemos aí no versículo 10, que Jonas, eu não sei qual o gosto que Jonas tinha, mas ele gerou no peixe náusea, ele embrulhou o estômago do peixe, de modo que o Senhor fez um último milagre, e eu estou falando do último milagre no começo, na introdução, porque eu não vou falar mais dele, mas há um último milagre aqui, é porque Jonas foi descomido, para usar uma linguagem nordestina, ele foi vomitado em terra. Não me perguntem como é que isso aconteceu. Eu creio que Deus é poderoso, não só para fazer um peixe engolir este homem, como se ele já tinha engolido, e ele estava vivo 3 dias na barriga dele, e vomitar ele na terra, meu amigo, era a fichinha no final dessa história. E diz o texto que o Senhor falou para o peixe. Jonas ora ao Senhor, mas o Senhor fala com o peixe. É muito interessante esse capítulo 2 de Jonas. E o Senhor fala para o peixe, e o peixe vomita Jonas na terra. E aí Jonas vai seguir seu destino. Agora, como ele não aprendeu da primeira vez que Deus chamou para ele ir para Nínive, pregar para os assírios, agora ele vai ter que dar um jeito de percorrer. Se ele foi vomitado lá pela região de Jope, lá pela região de onde ele pegou o barco, ele tinha aí mais ou menos uns 800 quilômetros para percorrer, para agora obedecer o chamado do Senhor, que ele disse que o que votou pagaria, e agora sim ele pregaria a palavra do Senhor. De modo, meus irmãos, que se nós vamos avançar nos próximos domingos, falar da pregação de Jonas, é um tremendo avivamento que o Senhor faz no meio daquele povo. Não há registro de nenhuma outra pregação como essa. Nínive era uma cidade que Jonas ia percorrer em 3 dias para pregar, e diz a Bíblia que ele percorre num dia, ele faz um evangelismo explosivo, ele percorre num dia, e diz a Bíblia que o povo escuta aquela mensagem traz sentido ao coração deles, eles são convencidos do seu pecado, de modo que do rei até os animais que são criados por aquele povo, todos se humilham na presença dos senhores e jejuam, suplicando a graça do Senhor e o perdão de seus pecados. E Jonas não fica muito satisfeito com isso, mas isso são cenas do próximo capítulo. Estou dando spoiler do que o pastor Flauber e Érico vão pregar mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que os pastores foram generosos comigo, porque eles me deram o ponto alto da história de Jonas. Porque, por mais estranho que pareça, o clímax da história de Jonas é ele dentro da barriga do peixe. É uma situação em que ele está quase se afogando. São as profundezas do mar. Nas profundezas do ventre do peixe é que é o ponto alto da história de Jonas, porque é o lugar mais próximo, o coração de Jonas fica mais próximo da atitude que Deus queria que Jonas tivesse. É exatamente dentro desse peixe. Mas eu gostaria de apresentar esse capítulo em 3 pontos. E queria começar com a primeira palavra deste capítulo. O capítulo começa dizendo: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Eu estou lembrando aqui, eu não coloquei isso aqui no esboço não, mas estou lembrando que uma vez a gente foi apresentar um trabalho, eu não vou dizer a disciplina não, que depois podem saber quem é o professor, mas a gente foi apresentar um trabalho lá no curso de Direito. E acho que era o meu grupo, era um grupo do colega, que era representante da turma. E aí ele foi começar a apresentar o trabalho, e ele começou assim, então, e tentou começar
A primeira palavra que ele disse foi então. E o professor parou a apresentação na primeira palavra que ele disse. Aí ficou todo mundo assustado, aí ele disse, como é que você começa a apresentar um trabalho com então? Então não tem valor nenhum semântico. E aí ele deu uma descascada que a gente ficou tudo desse tamanho, morrendo de medo de abrir a boca. Mas o texto aqui, então, começa a oração de Jonas, porque faz todo sentido. Tem valor semântico aqui, o então. Porque ele está dando continuidade à história que ele contou aí no capítulo 1. O que acontece é que, no capítulo 1, a gente vê que Jonas é chamado por Deus para pregar a Nínive, aos assírios, aos inimigos de Israel, mas Jonas não vai pregar, mas ele também não ora ao Senhor. Não há apresentado no capítulo 1, pelo menos, nenhuma disposição de Jonas de orar. Jonas embarca no barco, na embarcação, para fugir da presença de Deus, é isso que diz o autor, e quando ele está fugindo da presença de Deus, ele vai, se esconde lá no porão do navio, e Deus manda uma tempestade, e todos começam a clamar. É bem interessante, e o pastor Érico falou aqui no domingo passado, todos começam a clamar a seus deuses e dizer, esse negócio é estranho, essa tempestade está muito diferente. Marinheiros experientes talvez ali, vendo que aquilo não era uma coisa normal, e cada um começa a clamar, a fazer votos e a fazer promessas, se eu escapar dessa, e Jonas está dormindo no barco. E chamam Jonas, para Jonas tentar ajudar a entender aquela situação, talvez explicando quem ele era, clamando também ao seu Deus. Mas Jonas não clama ao Senhor, Jonas não ora ao Senhor. Então, depois que ele é jogado na água, entendem aí o motivo do então? O autor diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. É como se ele dissesse, agora sim. Ele passou por tudo isso, estava quase morrendo, Deus mandou um peixe, foi engolido pelo peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Queridos, é compreensível nós não orarmos quando não estamos bem com Deus. E até Léo, quando estava orando aqui, fez uma referência a essa verdade, porque quando nós não estamos bem com quem nós amamos, a nossa comunicação fica abalada. Não sei se acontece, eu vou falar um exemplo hipotético, não acontece nos lares aqui não, mas quando você está com um problema com a sua esposa, ou você está com um problema com o seu marido, a comunicação não fica abalada, vocês ficam, às vezes ficam sem se falar dentro de casa, um espaço pequeno lá e vocês ficam esbarrando e tal, cruza para ir no banheiro, vai para a sala, come, tudo aquele silêncio, fica aquele silêncio sepulcral dentro de casa, porque você não está bem com a sua esposa, você não está bem com o seu esposo, às vezes você tem um problema com o seu filho, teve alguma situação no relacionamento com o seu filho ou com o seu pai, a primeira coisa que fica abalada é a comunicação. Você, se era espirituoso dentro de casa, brincando, você para as brincadeiras. Você começa a tratar só de monossilábicos, né? Sim, não, talvez. Porque quando nós não estamos bem com quem nós amamos, a nossa comunicação fica prejudicada. E é por isso que Jonas não está querendo falar com Deus. Jonas não ora ao Senhor, não fala com o Senhor. Mas, a despeito de tudo isso, quando as coisas não vão bem com a nossa vida, quando as coisas parecem que não vão bem, quando nós enfrentamos doença, quando nós enfrentamos o problema do desemprego, da escassez, da dificuldade, quando nós enfrentamos problemas do relacionamento, essa sim é uma excelente oportunidade de falar com Deus. Talvez aqui na igreja, na reunião de oração, talvez seja a circunstância que Deus tenha que fazer você passar para trazer você para a reunião de oração, para orar, para falar com Ele, orar junto com o seu povo. Talvez seja na sua casa que você precise realmente começar a orar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Talvez seja essa a melhor oportunidade para você orar no seu leito de dor, na enfermidade que você está passando. Nunca teve tempo antes para orar e agora doente, talvez, numa cama, num leito de hospital ou mesmo em casa, você tem todo o tempo do mundo
para orar. Ou talvez na barriga de um peixe, quem sabe. O texto aqui, o autor, ele várias vezes, ele fala de que ele foi lançado nas profundezas. O termo aqui que ele usa é Sheol, é um termo hebraico muito usado para tratar de sepultura, lugar de mortos. E alguns comentaristas, inclusive, acreditam que Jonas teria, de fato, morrido e ressuscitado, mas não há razão para nós enxergarmos o texto desse modo. Além de que, naquela época, o povo de Israel e o povo daquela região do Oriente entendia que a terra, a gente não tinha toda a ciência que a gente tem hoje, o entendimento que a Terra era redonda e das camadas interiores da Terra. Então, acreditava-se que nas camadas mais inferiores do mar e do centro da Terra havia esse lugar, as profundezas, o Sheol. E é onde Jonas, ele escreve depois do ocorrido, obviamente, mas ele escreve sobre o que ele sentiu quando ele achou, devia ser como Iana. Desculpe, Iana. A gente chamava Iana, quando a gente ia para a piscina, tal, chamava ela de chumbinho, porque ela colocava na água e começava a afundar. E aí Jonas devia ser mais ou menos assim, tinha aprendido o nado chumbinho, ele não conseguia nadar, foi afundando, e ele sentiu que chegou nas profundezas do mar, nas profundezas da terra, é onde ele achou que acabaria, onde Deus teve que colocá-lo para que ele clamasse. E está registrado, então, nos versículos 2, no versículo 3, pois me lançaste no profundo, versículo 5, o abismo me rodeou, versículo 6 também, desci aos fundamentos do monte. Pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele diz assim, que às vezes é preciso a gente estar num leito, para a gente poder olhar para os céus. E ouvindo sobre a história de um grande homem de Deus, o nome dele é Jonathan Edwards, você talvez tenha ouvido falar. Ele foi líder de um grande avivamento também que houve na América do Norte no século XVIII. E essa parte da história dele todo mundo conhece. Ele era filósofo, era teólogo, é um homem reconhecido, os seus escritos até o dia de hoje. E ele foi pastor da igreja de Northampton por mais de 20 anos. Ele pastoreou essa igreja. E depois de 20 anos, escuta essa, pastor, depois de 20 anos pastoreando a igreja, 20 anos de pastorado, ele começou a ter um problema na igreja, porque havia uns visitantes que vinham para a igreja, uns diplomatas, pessoas importantes que vinham, e que vinham e queriam participar da ceia do Senhor, e Jonathan Edwards se opôs a isso, por causa da importância do sacramento e da necessidade do exame pessoal, e, enfim. E os líderes da igreja, os líderes da cidade, não gostaram dessa atitude de Jonathan Edwards, de modo que fizeram uma votação na igreja, e por 90% dos votos, depois de 20 anos pregando na igreja, ele foi expulso da igreja. Ele saiu da igreja. E o problema é porque ele saiu da igreja, pastor Érico, não foi comunicado, não tinha rede social para colocar, não colocaram nada no quadro de aviso, nem no jornal da cidade, de modo que as outras igrejas ficaram sem saber o que tinha acontecido com a vida dele, e a reputação dele foi por água abaixo, porque não sabia se tinha havido algum caso de traição, algum problema moral em relação à questão de finanças, e simplesmente não tinha mais igreja para Jonathan Edwards, depois de 20 anos de trabalho, depois de ter sido o líder de um maravilhoso avivamento no meio da igreja norte-americana. E aí uma igrejinha, uma congregação dos índios moicanos abriu as portas para esse homem pregar. E ele foi pregar lá, passou os 7 últimos anos de vida, 7 últimos anos de ministério, e ele escreveu algumas cartas, e uma das cartas que ele escreveu, essa parte do ministério dele poucas pessoas conhecem, uma das cartas que ele escreveu, ele dizia assim, Deus me levou para Northampton, a igreja mais influente da época, para trazer um grande avivamento à nação. Mas Deus me trouxe até a congregação lá dos moicanos, até uma pequena congregação indígena, porque queria tratar com o meu próprio coração. E às vezes Deus faz isso com a gente, às vezes é necessário, para nós enxergarmos a necessidade de nós
nos arrependermos do nosso pecado, nos voltarmos à oração, abrirmos a nossa boca para testemunharmos do Senhor, pregarmos a sua palavra. Às vezes Deus nos tira de onde nós estamos, nos coloca num lugar que nós muitas vezes não gostamos, na barriga de um peixe, para que Ele possa tratar com o nosso coração. Mesmo do lugar mais escondido, mesmo no meio da mais escura noite, mesmo dentro da maior angústia, uma coisa o profeta faz aqui, ele tem certeza. O versículo 2 diz que ele orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Como nós oramos aqui no início. O que nos faz orar é a certeza que nós somos ouvidos. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, eu não sei como é que vai acontecer esse evangelismo próximo sábado aqui, mas o que eu sei é que o Senhor ouve a nossa oração e nós precisamos orar como igreja. Jonas vai aprender que a oração, a ação de graças é um bom preparo para a obediência e para missões. O mais importante aqui, e que ele sabia, é que o Senhor estava ouvindo a sua oração. É uma oração de gratidão, um salmo de ação de graças. Alguns dizem que ele picotou aqui vários pedaços de salmos. E tem alguns salmos que, se você for ler, o Salmo 120, versículo 1, o Salmo 88, o Salmo 31, versículo 22, o Salmo 31, verso 6, você vai achar muita similaridade com o que Jonas falou dentro da barriga desse peixe. Mas ele expressa na sua oração o que está no seu coração, que é a palavra do Senhor, mas só está no coração porque ele guarda lá a palavra do Senhor. E esse é um desafio para nós, que nós precisamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor, senão na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da dor, da escassez, na hora da provação, não se acha força dentro de nós, não se acha palavra de Deus para nós expressarmos a nossa gratidão, que nos fortaleça nesse momento. Nós precisamos guardar no coração a palavra do Senhor. O profeta tinha guardado no seu coração a palavra do Deus vivo. O peixe é sinal da disciplina de Deus, mas também da misericórdia e da paciência de Deus com Jonas. Jonas está lá se afogando, achando que vai morrer, e Deus concede a Jonas um pouquinho da angustiante experiência que é estar longe da presença dele. Lembra que é assim que a história começa? Deus chama Jonas para falar para Nínive, mas Jonas compra uma passagem para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Aí Deus diz: tá, Jonas, você vai experimentar um pouquinho o que está longe da minha presença. Como é viver longe da minha presença? Diz o versículo 4, então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. A saudade no coração de Jonas, mas a angústia, ele passa por um momento difícil ali. O peixe é instrumento da paciência de Deus com Jonas, porque Deus ainda queria usar o profeta fujão. A gente, às vezes, romantiza, né? Eu acho que é por causa da história de Pinóquio, que eu falei no começo. A gente acha que Jonas está lá sentado, na língua do peixe, lá com a velinha acesa, escrevendo o capítulo 2. Mas esses dias, meditando, eu comecei a fazer uma outra imagem de Jonas. É Jonas num lugar apertado, sabe como que é? O peixe de vez em quando engolindo água e Jonas querendo morrer afogado. Ele não sabe. E é por isso que ele diz que as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ele tem hora que ele acha que vai morrer sem respiração. Aí passa. Aí ele tem um pouquinho de alívio. E depois mais água. E peixe fedido. E sei lá. E algas enrolam na cabeça dele, sufocando ele. Ele tira. Ele está numa situação de angústia. É assim que todos estamos condenados. Todos quantos não creem no nome do Senhor estão condenados a viver longe da presença de Deus. Todos aqueles que não creem no nome do Senhor, todos aqueles que se apegam à vã idolatria. A oração de Jonas demonstra gratidão, demonstra arrependimento. O verso 7, ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Estava quase desfalecendo a minha alma, mas eu me lembrei de ti, Senhor. Subiu a ti a minha oração. E demonstra saudade do templo. Versículo 4.
E o versículo 7, ele se refere ao templo. Perceba que há sinais aqui do culto ao Senhor. Como eu falei, a mesma inferência lá do Salmo 116. A gente viu isso acontecer com os marinheiros, o que aconteceu com Jonas aqui. Os marinheiros invocam ao Senhor, oferecem sacrifício e fazem votos. E Jonas faz a mesma coisa aqui, mas ele precisou ir para a barriga do peixe para poder valorizar o culto ao Senhor. Para valorizar os votos, a ação de graças, a invocação do nome do Senhor, o fazer sacrifícios. É isso que ele diz no verso 9. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Muito provavelmente Jonas está dizendo aqui: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou lá, eu vou pregar. Eu fazendo os votos agora, né? Ele vivo ali 3 dias já dentro da barriga do peixe. Ele diz: Senhor, o que votei eu pagarei, eu vou te obedecer. E é isso que nós fazemos no culto ao Senhor. Nós trazemos a nossa oferta de gratidão ao Senhor, nós invocamos o nome do Senhor, nós fazemos votos diante do Senhor, de que pregaremos a sua palavra, que pela graça do Senhor nos manteremos fiéis, esperando o dia glorioso do Senhor, que Ele virá nos buscar. Por isso, valorize o culto, meu irmão. Valorize o culto ao Senhor, que a igreja se reúne para adorar o Senhor. E é lógico que a primeira aplicação, meus queridos, tem a ver com o valor da oração. Nós vamos ter um avanço missionário aqui nas proximidades da igreja, dia 30, sábado, manhã e tarde. A igreja está convocada para vir, mas talvez você não possa vir. A igreja está convocada também para orar por esse trabalho. A oração é importante dentro do cenário missionário, a oração é importante dentro do trabalho missionário, a oração é importante porque nós estamos numa guerra espiritual, a oração é importante para fortalecer as mãos daqueles que vão, os pés daqueles que estão pregando a palavra, que o Senhor conceda sabedoria. Então, oremos, meus irmãos, não se faz missões sem oração. Mas um segundo aspecto que eu gostaria de também ressaltar aqui dentro desse texto, queridos, é que negar a salvação que vem do Senhor é idolatria vã. É isso que diz o verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Talvez Jonas esteja se referindo aqui aos marinheiros do barco, porque cada um buscou o seu Deus, e Jonas, conhecendo o Deus verdadeiro, não olhe para Jonas como se ele fosse uma pessoa má, porque às vezes a gente começa a ver a história de Jonas, e ele não atendeu o chamado do Senhor inicialmente, e a gente cria logo uma rusga de Jonas, acha logo, esse cara, pensa num profetazinho, mas não, Jonas é um servo de Deus. Jonas, ele profetiza lá no meio de Israel, ele traz a palavra do Senhor para o seu povo, ele é uma pessoa que teme a Deus. Ele precisa ser tratado, como cada um de nós aqui, que cremos no Senhor, mas precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida. Precisamos que o Senhor nos molde, precisamos que o Senhor nos ensine, precisamos ser humilhados muitas vezes para aprender. E Jonas, então, ele ora ao Senhor, entendendo que aquele que abandona ao Senhor, ele está entregue à idolatria vã. E ele pode estar pensando nos marinheiros que lá no barco ficavam, cada um orando, fazendo preces, rezando aos seus deuses. E ele diz: que inutilidade, isso é idolatria vã, é inútil. Ou Jonas pode estar se referindo ao seu próprio povo, Israel, de onde ele vinha. Povo idólatra, lembra de que Israel era um único povo, mas depois da morte de Salomão, houve uma divisão no povo. O reino do norte se juntou a um homem chamado Jeroboão, 10 tribos, e 2 tribos apenas seguiram a Roboão, filho de Salomão, em Judá, com a capital Jerusalém. E o reino do norte, para garantir a adoração, com receio talvez, de que o povo fosse até Jerusalém adorar nas festas anuais, e perdesse ali, o rei perdesse o seu poderio, estabelece locais de culto, postes ídolos. Betel é um desses lugares, entre outros, em que há adoração, como se fosse adorar a Deus. É uma grande confusão no culto dos samaritanos, no culto em Samaria. E talvez aqui Jonas estivesse se referindo a esses seus compatriotas lá de Israel, onde ele desenvolvia o ministério,
onde o povo e os reis se voltaram para a idolatria. Jonas, de algum modo, está sendo ensinado que a sua atitude de não querer ir até Nínive, não levar a mensagem do Senhor, a sua rejeição, a fazer a vontade do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor e levar a palavra aos assírios, é fruto de idolatria no seu coração. Ele não vai aprender exatamente nesse momento, não. Ele ainda vai ser trabalhado. A gente vai ver lá no capítulo 3, capítulo 4, que ele prega a palavra e o povo se arrepende. Isso é o sonho de todo pregador. Já pensou sábado, pregar, e no domingo aqui a gente tem igreja, não, eu sou fruto do trabalho de ontem, a gente não cabe de gente aqui, que as pessoas foram alcançadas. É o sonho de todo missionário, de todo pregador. Só que ele prega, o povo se converte e o coração dele diz, não, está errado isso. E sai da cidade, se senta debaixo de um arbustozinho e fica esperando o Senhor destruir a cidade. Diz, não, vou esperar destruir, porque o Senhor disse que era para trazer palavra aqui de juízo contra esse povo. Eu não disse, Senhor, que o Senhor ia se arrepender. Tira minha vida. É razoável, Jonas, tua ira. É razoável até a morte. Jonas é um profeta emburrado. Ele ainda vai aprender que ele também está sendo fruto de idolatria. Ele está agindo com idolatria no seu próprio coração. Há algo mais importante do que a vontade de Deus no coração de Jonas. Algo que está impedindo dele fazer a vontade de Deus de forma plena. Acredito que ele não estava falando de si próprio aqui. Mas ele vai aprender essa verdade que ele mesmo escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele mesmo ora. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele não está negando diretamente a salvação do Senhor, mas está se negando a levá-la. O ídolo no coração de Jonas aqui, que tira a sua paz, que é mais importante do que a própria direção de Deus na sua vida, aquilo que ele coloca entre ele e Deus, no qual ele é capaz de gastar seus recursos, porque ele foi lá, comprou a passagem, gastar sua energia, saiu de onde ele estava para ir pegar esse barco e fugir da presença de Deus, de negar aquilo que ele professa, porque ele é profeta do Senhor. Se ele é profeta do Senhor, ele é boca de Deus para falar aquilo que Deus quer falar, para quem Deus mandar ele falar, mas ele se nega a fazer isso. A idolatria no seu coração é o ódio, o desejo que ele tem de vingança contra os assírios, um reflexo talvez do orgulho no seu coração, de se achar melhor. Eu sou israelita e esse povo é um povo perverso, é um povo mau. Se achar mais merecedor, nós temos as bênçãos, o Senhor nos elegeu. Queridos, qual a idolatria que tem nos feito negar ao Senhor? Qual a idolatria do seu coração que tem lhe feito negar ao Senhor? Às vezes é o desejo de aceitação dos outros. Você chega na escola, você chega no seu trabalho, e você quer conviver bem com todo mundo, e você quer ser aceito, e quer que todos gostem de você, e aí você fala como o mundo, você age como todas as pessoas do mundo, você deseja como todas as pessoas do mundo, você brinca como todas as pessoas do mundo, mas nós não somos desse mundo. Isso reflete a idolatria do nosso coração, do nosso orgulho, de que o desejo de ser reconhecido pelos outros, o desejo de agradar os outros, como o título do livro do Lopriolo, o desejo de agradar os outros é maior do que o nosso desejo de agradar a Deus. Mas, como diria Pedro no Sinédrio, diga se isso é razoável, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Talvez é o dinheiro, talvez toda a sua vida, você deixa de vir para o evangelismo sábado, você deixa de vir à igreja, você deixa de adorar o Senhor, você deixa antes, em vez da palavra do Senhor guiar as suas escolhas, guiar as suas atitudes, você deixa que o desejo de ter mais guie os seus atos. Ou o Deus desse século, ou a preguiça. Não, então é o que eu preciso descansar. É muito trabalho pregar, meus irmãos. É muito trabalho. É um trabalho vir para a casa do Senhor para adorar no domingo. Nossa, que trabalho. Já faço muito. Talvez você ache que você é merecedor de mais do que você tem.
ou mais do que essas pessoas que estão perdidas próximo a nós aqui. Não, eles estão aqui, a igreja está aqui, quando eles quiserem, podem vir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor. Talvez a gente esteja com a mesma idolatria de que nós criticamos tanto em Jonas. Thomas Watson, um puritano, tem uma frase que reputam a ele, e diz que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Por isso, meus irmãos, primeiro, nós temos que orar pelo avanço missionário, nós temos que orar pela nossa igreja, nós temos que orar por Cabaceiras, por Boqueirão, por Pedra d'Água, por Sítio Bento, por Pedra Branca, para onde o Senhor Deus mandar a gente abrir congregação, para onde o Senhor mandar você ir, pelo avanço missionário na Juvep, MPC, onde o Senhor mandar você ir, nós temos que orar, mas nós precisamos tratar da feiura do nosso pecado. Exercitarmos arrependimento, humildade na presença de Deus, para apresentarmos a beleza da graça do Evangelho da salvação. Só então poderemos confrontar o ímpio com seu pecado e a sua idolatria, movidos pela graça do Senhor. Não por senso de dever, é importante você saber que deve pregar o Evangelho, mas o que lhe deve mover é a graça do Senhor, porque nós somos indignos de estar aqui. Meu Deus, quando eu preparava o sermão, eu dizia, meu Deus, manda outro pregar e não a mim. Nós somos indignos de abrir essa palavra, nós somos indignos de entoar louvores ao Senhor, cantarmos o que nós cantamos, as coisas sérias que nós falamos. Recebemos a destra da comunhão dos santos do Senhor, os eleitos de Deus vivo, aqueles por quem o Senhor enviou seu próprio Filho para morrer por nós, seu plano de redenção, seus amados. E nós estamos aqui, queridos, por causa da graça do Senhor. É isso que deve nos mover a vir aqui, a adorar o Senhor, o que deve nos mover a estar sábado aqui. Talvez eu não seja a pessoa mais preparada e fiel. Com certeza não é. Olha eu aqui pregando. Jonas, com toda a sua preparação, a gente vai falar um pouco sobre isso, com todos os seus títulos de profeta vocacionado. Ele não estava preparado. No início, nós falamos na introdução que um dos objetivos da história de Jonas era de confrontar a nação de Israel, que Deus havia dado tanto, mas havia se voltado para si mesmo, em vez de ser luz para os gentios. Reconhece essa história? Essa é a nossa história, a nossa idolatria. Não é contra isso que nós lutamos todos os dias, todas as vezes que nós saímos para trabalhar. Nós somos chamados para sermos luz para os gentios. Quando nós voltamos para casa, para cuidar dos de casa e fazer com que todas as coisas funcionem e caminhem, que a roda continue rodando, não é esse o nosso desafio? Em vez de se voltar para si mesmo, para as coisas desse mundo, cada ato, cada respirar, cada palavra, cada vez que disciplinamos nossos filhos, cada vez que conversamos com a nossa esposa, cada vez que nós falamos com o nosso vizinho, cada vez que nós saímos em ronda, cada vez que nós convivemos com os outros, cada vez que estamos sozinhos, não é esse o nosso desafio, de não viver para nós mesmos, mas refletirmos a glória do Senhor? Foi para isso que nós fomos criados. Último ponto, meus irmãos. Ao Senhor pertence a salvação. É o tema do livro. Por isso que eu disse que os pastores foram generosos comigo, me deram o melhor do livro. O tema do livro está aqui, é esse versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas teve que ir para dentro da barriga do peixe, para reconhecer, Senhor, não sou eu que decido, é o Senhor. A salvação vem do Senhor. Se o Senhor quiser me salvar, o Senhor me salva. Se o Senhor quiser salvar, ninguém vai salvar. Apesar da resistência do coração, ao Senhor pertence a salvação. Jonas não tinha aprendido ainda que não era ele que definia quem deveria ser salvo ou não. Ele desce até Jope. Se você pegar um mapa, você vai ver que Jope fica lá, a cidade portuária de Jope fica mais embaixo, Nínive fica mais acima, e diz o termo que é usado aqui no livro
é de fato descer. Veja que interessante, ele desce até Jope. Quem observa isso é o pastor Weber Campos Júnior. Ele desce até o porão do barco, porque ele chega no barco, ele não fica lá com a galera, lá com os marinheiros, olhando o mar e tal. Ele desce até o porão e vai dormir lá no porão do barco. Depois ele é lançado do barco, ele desce até as profundezas dos mares e desce até a barriga do peixe. Eita, que descida sem fim. Só depois de descer tanto é que ele reconhece: a salvação pertence ao Senhor. O mais profundo de Jonas é também o seu ponto mais alto. Que loucura isso. O mais profundo é o ponto mais alto. E aí um outro comentarista diz assim: arrependimento é descer para poder crescer. Humilhados na presença de Deus, quando nós nos sentimos indignos, somos impulsionados por Deus para pregar. É assim na história. Lembra? Jesus está passando por Samaria. É a mesma Samaria aqui que a gente está falando, de onde Jonas exercia seu ministério, lá em Israel. E Jesus está vindo da Judeia. Judeus e samaritanos não se davam. Ele passa no poço, se assenta, chega uma mulher para tirar água. Jesus puxa a conversa, fala: mulher tal, se você beber da água que eu lhe der, você jamais vai ter sede e tudo mais. O que é que essa mulher faz? Impulsionada por aquela palavra que arde no seu coração, ele confronta ela com a verdade de quem ela é, do que ela faz, do que Deus quer para a vida dela. Ela vai chamar os outros da cidade para ouvirem aquele homem. Jesus atravessa o lago de Genezaré e vai para a terra de Gadara, chega lá, encontra um homem, atravessa o mar para encontrar um homem. Eita, evangelismozinho, objetivo esse, né? Se a gente preparar tudo aqui, tudo, para encontrar uma pessoa, agora vai ser do Senhor. E Jesus vai, atravessa o mar da Galileia, chega do outro lado, encontra, mas não é qualquer homem. É aquele cara que você não daria nada por ele. Aquele que você passa, ele está puxando uma caixa, é meio doido, fala sozinho, endemoniado. Anda pelos sepulcros, pelo cemitério, fica se cortando todo. É aquele povo de que todo mundo tem nojo quando a gente passa na rua. É um noiado que não vale nada. Está aquele homem lá. E Jesus atravessou o mar para pregar para ele. Aquele marginal. Ele chegou lá e aquele homem veio para diante dele e disse: o que é que o senhor veio nos perder? Que temos nós contigo? Porque Jesus havia repreendido os espíritos que haviam nele. E eles se identificam que são uma legião. Jesus manda para atende aquele pedido que eles saiam daquele homem e vão para uma manada de porcos que se precipitam ladeira abaixo e morrem afogados. De modo que a cidade vem ver o que está acontecendo, porque os criadores dos porcos falam e comentam o que está acontecendo, e as pessoas chegam lá e veem Jesus e aquele homem, o que antes se cortava, falava, era louco, e que ninguém conseguia segurar, nem com cadeia, está lá sentado, vestido, porque ele andava nu, está vestido, conversando. Aí, sabe o que é que ele pede a Jesus? Senhor, deixa eu ir contigo? Jesus disse: não, vai. Volta para os teus, vai para a tua família, vai compartilhar. E aquele homem cumpre essa missão, porque da próxima vez que Jesus volta a Decápolis, dessa vez ele é expulso, da primeira vez, porque aqueles homens, quando vem aquilo, se assustam com tudo que está acontecendo, a sociedade precisa dos seus loucos, e aí expulsam Jesus: não, sai daqui, a gente não quer o senhor aqui não, vai embora. Jesus atravessou o mar, pregou para aquele homem, ele se converteu, Jesus sai e volta. Da próxima vez que Jesus volta a Decápolis, ele é recebido e as pessoas trazem outros para ele impor as mãos e curar. Muito provavelmente porque o evangelho foi pregado lá também. Alguém falou sobre Jesus. Essa paixão que o novo convertido, aquele que tem um encontro com Jesus, tem. Essa paixão de pregar, o assunto não sai da cabeça, é às vezes até inconveniente, você está falando com o cara e o cara está falando sobre Jesus, porque ele está apaixonado por aquilo, porque ele sabe o que aconteceu na vida dele, a transformação, e de alguma forma nós perdemos isso, meus irmãos, com o tempo, na caminhada.
Provavelmente aqui, sem pensar ainda no povo de Nínive, Jonas professa essa verdade. Com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele sabe que seus esforços são inúteis. Ele não pode depender de si mesmo. Mas, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 9,16, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Jonas não merece. Jonas merece a morte e não a salvação. Ele não merece a salvação, mas mesmo assim o Senhor graciosamente o resgata, agindo através da sua providência. Meus irmãos, a história de Jonas não é uma história para nós olharmos, não, quando eu passar pelas dificuldades na minha vida, e tá um exemplo para nós agirmos assim, ou assado. A história de Jonas é um sinal, porque foi assim que Jesus ensinou sobre ela. A história de Jonas é um sinal que a verdadeira salvação está em Jonas, aliás, está em Cristo Jesus, naquele que passou e desceu até as regiões mais inferiores, entregou a sua vida, rendendo o seu espírito, que morreu e ressuscitou dos mortos, não só para salvar uma cidade de 120 mil pessoas, mas para transformar os nossos corações, com a certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo aquele que nele crê, de todos os povos, línguas e nações, não mais vivam longe, fugindo da presença do Criador, mas tenham comunhão com Ele. Eu queria terminar dizendo só algumas aplicações. À primeira vista, queridos, Jonas parecia ser a pessoa ideal para a gente se inscrever no evangelismo de domingo, de sábado. Era um profeta, tinha o dom profético, tinha um chamado, era preparado na palavra. Jonas tinha essas três coisas, mas ele não estava pronto para ser um missionário. E, ao contrário, ele fugiu da presença do Senhor, que nos ensina que não são essas coisas que lhe recomendam na hora do evangelismo, na hora de pregarmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Você também pode ser usado. Você pode ser usado pelo Senhor. O que nós precisamos é ter um profundo senso do nosso pecado e da graça do Senhor sobre nós. E o resto você deixa com o Senhor, que a obra é dele. Ele é quem faz a obra. Ele é quem alcança. Ele é quem tem as vidas ali destinadas à salvação e que Ele quer resgatar através da pregação da palavra. Deus é misericordioso com aquele que se humilha na sua presença. Foi assim com os marinheiros, se humilharam na presença do Senhor e o Senhor os salvou. Foi assim com Jonas, se humilharam na presença do Senhor e o Senhor os salvou. Foi assim com os ninivitas, se humilharam na presença do Senhor, a história se repete e o Senhor os salvou. Foi assim na história da minha avó, benigna, não sabia nem ler, no sertão. E o Senhor foi lá e resgatou. Foi assim na história da minha vida. Foi assim na história da sua vida. Se abrimos aqui para testemunho, você vai contar como o Senhor resgatou, como você devia estar num lugar totalmente distante do Senhor, e como o Senhor, pela sua graça e misericórdia, porque você reconheceu que era pecador na presença do Senhor. Por mais absurda que pareça, foi um hino que você ouviu, foi uma oração que foi feita, foi um momento de leitura da palavra, mas o Senhor agiu poderosamente e fez com que você fosse convencido do seu pecado, reconhecesse que era pecador e conhecesse o Deus Todo-Poderoso através da obra de Cristo Jesus. A história de Jonas é a história do Deus que faz impossíveis. E não porque um peixe engoliu ele, e ele ficou 3 dias na barriga do peixe, porque o peixe foi a salvação de Jonas, mas porque Deus é o Deus que muda o coração duro de Jonas, Deus é o Deus que muda o coração dos ninivitas, Deus é o Deus que muda o coração dessa vizinhança que está aqui da igreja. Meus irmãos, Deus é o Deus que fez o impossível, Ele se encarnou, é o Deus que se fez carne, vivendo entre nós, morrendo a morte que era nossa, a morte devida por causa dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou no 3º dia, concedendo-nos o seu Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus que está aqui presente hoje, é o mesmo Deus que vai estar aqui sábado no evangelismo,
É o mesmo Deus que nos move os nossos corações para pregarmos. Alguns comentaristas dizem que, querendo entender como é que Jonas foi ouvido em Nínive, um cara estrangeiro, de Israel, que era uma nação inimiga. E aí tem um comentarista que diz que o deus da Síria, o deus dos ninivitas, era Dagon, era o deus peixe. Era o deus peixe. E já pensou o testemunho de Jonas? Meus amigos, eu estou aqui para dizer que o Senhor tem uma palavra para vocês. O Senhor me tirou lá de Israel, e eu fui engolido por um peixe, fui vomitado por um peixe na praia, para dizer a vocês. Nessa hora, acho que todo mundo já estava com os olhos arregalados, assim, escutando. O que esse homem tem a dizer? E possivelmente, o comentarista diz que essa experiência dentro da barriga do peixe deixou marcas em Jonas. Com certeza cheiro deixou, mas deixou marcas em Jonas. E as pessoas ouviram a sua mensagem. E Jesus certa vez foi com os fariseus pedindo um sinal dele. Que sinal você faz? Dizendo que ele fazia os sinais que fazia por meio de Beelzebu, do maioral dos demônios. E qual o sinal que você faz para provar que você é quem você está dizendo que é? E eles, nenhum sinal eu vou dar a essa geração incrédula e adúltera, senão um sinal de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas? Ele diz. O sinal de Jonas, de alguém que desceu até a morte, desceu às profundezas, e ao terceiro dia o Senhor o restaurou para que ele pregasse a palavra do Senhor. O Senhor é o Deus que nos habilita para pregar e experimentar o mais profundo abismo, reconhecer o pecado, depender da graça. São estas as marcas que o Senhor gravou na sua alma. Pregarmos a Cristo, e só a Cristo é o suficiente para a salvação do perdido. Este é o sinal que nós vamos apresentar. Meus irmãos, a nossa convocação nessa noite é para que nós oremos por esse trabalho. Nós oremos pela Igreja do Senhor. Nós oremos por missões, por aqueles que estão no campo missionário. Nós temos alguns irmãos, algumas irmãs e irmãos que essa igreja contribui com missões. Mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos orar por esses irmãos. Catiane, do Carmo, pastor Ricardo Guedes, família Bovo, na Itália, a irmã Deise, em Guiné-Bissau, Margarete, Socorro Teles, oramos hoje. Nós precisamos orar por esses irmãos. É a igreja do Senhor fazendo missões. Precisamos sondar a idolatria do nosso coração. Por que resistimos tanto a fazer missões? Porque quando a gente fala aqui de missões, você acha que não é com você. Não, vou deixar Breno, vou deixar Karen fazer esse trabalho. Que lindo o trabalho que ela fez na Juvep e tal. Mas isso é coisa para Karen, isso não é coisa para mim, não. A gente estava se desafiando no final da manhã hoje, eu e o Silvio. Dizendo, vamos marcar uma vez para nós ir. Eu e o Silvio, não sei como é que vai ser, não. Mas nós vamos, se eu for, eu vou. É nosso dever, sonde o seu coração, por que a resistência, por que a timidez, por que a vergonha, qual a idolatria vã que nós precisamos deixar de lado. Declare que ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar? Santo e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos pela tua bondosa mão, pelas tuas misericórdias, Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Nós vamos, Senhor, fazer esse trabalho missionário, confiados na graça do Senhor, porque nós somos indignos, Senhor. Nós somos pecadores diante de um Deus santo, santo, santo. A tua palavra é santa e poderosa. Mas, ó Deus, o Senhor é Deus, a ti pertence a salvação. Essa é a oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, e esse é o lugar que nós estamos. O lugar que o Senhor reservou para estarmos, para pregarmos a tua palavra. Ó Deus, usa o teu povo, cada um que vai estar presente aqui, Senhor, a liderança que vai estar coordenando. Prepara, Senhor, esses corações, prepara os corações daqueles que vão ouvir na praça,
nas casas, Senhor, aquelas que vão abrir as suas portas para a Tua palavra, ó Deus, aqueles que vão estar transitando, ó Deus, ocasionalmente, porque acham que eventualmente ou acidentalmente vão estar por lá, mas o Senhor reservou esse encontro contigo e com a Tua palavra. Ó Pai, move-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, do nosso pecado, da nossa timidez, Senhor, desse nosso desejo de viver atrás das coisas desse mundo, atrás de reconhecimento dos outros. Ó Deus, tem compaixão de nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Nos faz uma igreja missionária para a glória do Teu nome. Ao Senhor pertence a salvação. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém.